o seguinte: e novamente, ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. Nós vamos entrar num contexto que é muito importante você se localizar junto comigo. Estamos falando sobre Jesus, e sobre Jesus em um período da vida onde ele ainda não era famoso. Jesus estava no começo do ministério dele. Então Jesus ainda conseguia entrar nos lugares sem ser parado, sem ter aquela multidão absurda em volta dele. E essa era a vida de Jesus. Um homem, filho de José e de Maria, que de repente ficou muito famoso. Mas nesse momento que nós estamos lendo, ele ainda está no começo do ministério. As pessoas ainda não sabem exatamente o que ele vai fazer ou quem ele é. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: esse homem, Jesus, entrou num lugar chamado Cafarnaum, uma cidade. E nessa cidade, quando ele entra, tem um templo. E nesse templo ele opera um milagre na mão de um menino. E esse milagre faz com que Jesus vire notícia naquele lugar. E as coisas começam a sair de controle muito rápido. Jesus sai daquele lugar, vai para a casa da sogra do Pedro. E as pessoas começam a ir para a casa da sogra do Pedro. Bom, tudo isso acontece de maneira muito rápida, por conta de um dos ministérios mais antigos do mundo, o ministério da fofoca. Não sei porque vocês riram, irmãos, mas é porque o fofoqueiro, ele é muito importante para fazer a notícia correr mais rápido. Não sei se tem fofoqueiro aqui hoje. Meu Deus. Só quem é fofoqueiro, levante a sua mão, por favor. Bom, a não ser que haja hoje aqui uma conferência de anjos em Volta Redonda. Irmão, levanta a mão. O sangue de Jesus tem poder. Que você é fofoqueiro, que eu sei. Levante. Irmão, eu sou. Irmão, é que a gente não fala fofoca, a gente fala passar coisas importantes adiante. Quem é fofoqueiro que sabe, irmão, a gente não fala para os outros, a gente só fala para uma pessoa. Uma pessoa fala para a gente: se tem um negócio para te contar, a gente fica assim: ai, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Quem tem um passado mais sombrio já fica morrendo de medo que descobriram alguma coisa. Aí você fala assim: fala agora. A pessoa fala assim: eu vou falar só depois. Eu falo assim: eu vou morrer, gente. Aí a pessoa fala para você o segredo, e ela diz uma coisa que atiça todo mundo: diz, não fala. Irmão, quando Jesus começou os milagres, ele dizia: vai e não fala nada. As pessoas dizem assim: ai, meu Deus. Só que todo mundo tem um melhor amigo que diz a mesma coisa sempre: olha, eu vou contar um negócio para você, mas vai morrer aqui. Eu só estou falando para você, porque você é o meu melhor amigo. Só que todo amigo tem outro melhor amigo. Por isso que a fofoca corre o mundo. E tem o fofoqueiro crente. Que o fofoqueiro crente tem uma desculpa bíblica. Ele diz: eu vou te contar um negócio, mas é pra gente orar. Os crentes fofoqueiros tudo rindo, tá vendo? Olha aí. Irmão, resumindo, Jesus ficou famoso muito rápido, porque as pessoas diziam o que haviam visto. E outra, o milagre que Jesus fez era no sábado, ou seja, uma contravenção. Não podia fazer milagres no sábado, por conta da lei. Então, não é só um milagre, é um problema. Todas as pessoas que chegavam no templo e viam aquele garoto curado, diziam: o que foi que aconteceu? E as pessoas diziam: em pleno sábado, um homem chamado Jesus entrou aqui e curou ele. E aonde está esse homem? E as pessoas diziam: está lá, na casa da sogra de Pedro. Se você tiver o privilégio de ir em Cafarnaum, você vai ver que a geografia é muito próxima. É quase que no lado da rua, assim, do outro lado. E aí,
A história você já sabe, consegue imaginar o que vai acontecer. A Bíblia diz que a casa da sogra do Pedro lota de gente. As pessoas se aglutinam dentro daquela casa, começam a fazer fila no lado de fora e fica insustentável aquele lugar. Uma multidão invade, querendo ouvir Jesus, querendo ver quem era aquele homem que estava fazendo milagres em Cafarnaum. Só que aí, a Bíblia, nesse mesmo texto, traz um personagem que nos primeiros versículos ninguém fala sobre ele, um paralítico. Um paralítico que não é só um paralítico, ele é um paralítico muito querido. A Bíblia fala, irmão, no século 21, no tempo que nós estamos vivendo, isso aqui a gente pode chamar de ostentação. Porque se tem uma coisa difícil na vida, é ter amigos. Talvez seja a coisa mais difícil do nosso tempo. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores, mas muito poucos amigos. Nós às vezes não conseguimos colocar na palma da mão, e eu acredito que quase todos nós não conseguimos. E a Bíblia vai dizer que esse cabra tem 4 amigos. Quantos amigos ele tem? Quantos você tem? Conta aí. 1.2. Tem amigo que não vale por meio. É porque amigo a gente descobre em 2 circunstâncias da vida: ou quando tudo dá errado, ou quando tudo dá certo. São os 2 filtros da vida. A Bíblia diz que no dia difícil, na angústia, nasce um irmão. Só que eu confesso para você que com a idade que eu tenho, 33 anos, eu julgo que a gente descobre os amigos de verdade, de verdade, quando tudo dá certo. Esse dia é o dia que mais filtra as pessoas. Quando Deus faz algo através de você, por você, e quem estava junto com você nos dias mais difíceis vê e consegue permanecer do teu lado para dizer glória a Jesus pelo aquilo que você está vivendo, isso é o mais difícil. E a Bíblia diz que ele tem 4. E esses amigos não são normais. Eles chegam para o paralítico e dizem: tem um homem na cidade, e o nome dele é Jesus, e ele está fazendo milagre. A pergunta é: você quer que a gente leve você até ele? Irmão, é óbvio que o paralítico quer. A questão é, querer não é poder. Veja, o paralítico quer ir até Jesus, mas ele consegue? Sim ou não? Veja, ele sabe sobre Jesus, os amigos contam para ele. Agora, o fato de saber faz ele chegar até Jesus? Então eu vou te dar uma notícia. Grande parte, se não todas da nossa vida, nós sabemos exatamente tudo o que precisamos para viver o milagre. Todos nós sabemos exatamente o que precisamos. Emagrecer, todo mundo sabe o que precisa fazer. Melhorar o casamento, todo mundo sabe. Cuidar dos filhos, como que eu faço? Você sabe, tempo. Ouvir, olhar, conversar. A questão é, mesmo sabendo, às vezes nós não temos força. Não temos como. E eu sei do que eu estou dizendo para você. Nós vivemos um tempo que todo mundo sabe, Jesus é o que muda a vida do homem. Só que tem gente que não tem força para chegar até nesse lugar. Deixa eu perguntar, quem veio com um amigo aqui hoje? Quem um amigo pagou a inscrição para você? Irmão, pega essa pessoa, abraça ela, mas esmaga no abraço, dá um beijo nela, fala muito obrigado. Se tem uma qualidade boa de um amigo, é quando o amigo que você tem leva você para perto daquilo que é eterno e muda a sua vida de verdade para sempre. Amigos que levam a gente para perto de Jesus. Aleluia. Irmão, agradece o teu amigo que te arrastou. Talvez você não queria. Fala, não vou.
Você vai. Os irmãos, os maridos, que talvez não queriam vir. A esposa penteou teu cabelinho e falou, você vai. Oh, irmão, eu sei de tudo. Eu não vou para ouvir esse menino. Você falou, você vai, porque é sábado. E se tiver alguma possibilidade de colheita que você possa ter, está conectado ao evento de hoje. Oh, que benção, você está aqui pensando no after. Mas Deus quer falar com você agora, bebê. Então agradece a Deus pela essa esposa linda que Jesus te deu, que está olhando para você, querendo que você melhore, que você esteja mais perto das coisas de Jesus. Mas vamos lá. A Bíblia vai dizer que os amigos do paralítico fazem uma proposta para ele. A gente leva você aceita? E o paralítico diz, uau, claro. Então agora, o paralítico que não anda, começa a andar. Mas não com as pernas dele, com as pernas dos amigos. E eles estão indo em direção a Jesus. Estão indo em direção aonde Jesus está. Só que eu não sei se eu tenho algum problema na minha cabeça, mas é porque eu consigo achar que isso é um conto de fada. Eu imagino que isso deve ter dado um BO gigantesco. No lugar onde todo mundo quer a mesma coisa, ninguém tem mais direito do que o outro. Irmão, vocês podem ter essa cara rica de rico que vocês têm, mas se você for no banheiro e alguém sentar no teu lugar, o barraqueiro que mora dentro de você assume a conta. Quem você pensa que você é? Irmão, se tentar alguém passar no meio da galera de lá pra cá, nós vamos se revoltar na hora. Não, que absurdo. Quem pensa que você é? Nós vamos passar o pé, nós vamos desejar o mal. A gente vai ficar falando, ó, tá vendo? Por isso que o Brasil não vai pra frente, ninguém respeita ninguém. Agora imagina, irmão, Jesus está no lugar. Irmão, se entrar o ator do The Chosen aqui, eu desmaio. Agora imagina, Jesus está no lugar, todo mundo quer chegar perto dele, todo mundo quer tocar nele, quer conhecer o homem. E de repente 4 doidos, com uma cama nas costas, vem, com licença, irmão. Que com licença o quê? Não está na Bíblia do Senhor, tá, Pê? Não adianta nem procurar, só está na minha. Acrescentares capítulo 12. Irmão, esses amigos do paralítico devem ter levado tanto chute na perna, tanta rasteira, porque eles estão pagando o preço por alguém que não pode pagar, que não consegue. Oi, bebê, deixa eu te clarear um negócio. Amigo de verdade é aquele que paga o preço que você não pode, para poder ver você viver o que ele ainda nem conseguiu viver. Sabe, eu vou melhorar. Talvez você está aqui hoje porque alguém pagou um preço, porque dobrou os joelhos por você durante muito tempo, batalhou a tua guerra, e agora você está aqui dizendo, eu quero essa palavra, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Alguém pagou o preço. E outro, irmão, a gente só está aqui porque alguém pagou o preço no nosso lugar. Mas a gente deixa isso mais para o final. A parada que você precisa saber é que os amigos são vida louca. Os amigos levam o paralítico, Zé, nas costas. Paralítico aqui, ó. Eu vou crer, não vou. Não, ele é paralítico. Duvidar. Não tem preço na cruz ainda. Irmão, só que quando eles chegam na frente da casa da sogra do Pedro, tem um problema. Não passa pela porta. O que é o normal? O normal é, os amigos olham para o paralítico e dizem, a gente fez a nossa parte. Nós te levamos para casa, paralítico, e tentamos na próxima temporada. Não vai rolar dessa vez. E o paralítico ia fazer, poxa, obrigado. Ele está do outro lado da parede. Mas não, deixa quieto, se não dá, não dá. Só que aí, os amigos do paralítico, irmão, eles olharam para o telhado. Aí perguntaram para o paralítico, ei, paralítico, o que você acha? A gente subir você para cima do telhado e te jogar por um buraco no meio do teto? Aí o paralítico falou,
Ó, de boa. Se cair não vai dar nada, pode me levar. Ô irmão, não, peraí, vocês têm que amadurecer, gente. Não, mas eu vou explicar pra vocês. É que, peraí. Eu não imaginei essa reação. Irmão, o paralítico não tem nada a perder. Eu sei que você está pensando em um paralítico em cadeira de rodas. Essa é a nossa visão. Mas nós estamos no século 21, não é sobre esse paralítico que eu estou falando. Deixa eu clarear a tua mente. Lindo, paralítico não se move. Você acha que só existe uma paralisia no mundo? Está cheio de gente que está paralisada aqui dentro. Que está a alma arrebentada. O espírito paralisado. As emoções, tudo travado. Anda, mas de verdade não vive. Você sabia que saiu um estudo científico chamado Síndrome da Caverna? Acabamos de passar por uma das maiores pandemias que o mundo viu, onde todo mundo se escondeu com medo de um vírus. Tem gente que até agora não saiu para fora da caverna, que está escondido, que não voltou a viver. Ou seja, não pense que uma paralisia é só algo físico. E outra, o que o paralítico poderia dizer, porque não é o que a Bíblia diz que ele falou, é o que nós falamos: não tenho nada a perder. Se eu abrir o meu direct e começar a ler para você as mensagens, está cheio de gente dizendo: não tenho nada para perder. Se morrer, se viver, não importa, direita, esquerda, para onde, quando, quem. Quando nós não temos nada a perder, nós absorvemos qualquer risco. A Bíblia diz que os amigos do paralítico levam ele para cima do telhado, movem as palhas daquela casa, e a cena foi absurda. Imaginar, um teto solar abriu. Jesus devia... Irmão, imagina nós aqui, nós estamos pregando, top, o teto começa a abrir. Os mais curiosos, irmão, já não ia prestar atenção em mais nada. Ia ficar assim já. Eu imagino que Jesus deve ter dado um tempo e disse: deixa abrir, vamos esperar ver o que vai acontecer. Aí um paralítico começa a descer do teto. Que cena absurda, irmão. Todo mundo assim. E o paralítico descendo. Só uma parada. Os amigos estão segurando a corda da cama do paralítico do lado de fora. E o paralítico está entrando dentro da casa, mas os amigos estão lá de fora. Não, vamos lá, temos que melhorar. Os amigos estão segurando a corda do lado de fora, e o paralítico está entrando. Vamos de novo. Os amigos estão enviando o paralítico para um lugar que eles nunca entraram, para conhecer um homem que eles ainda não conhecem, para ter uma experiência com alguém que eles nunca tiveram uma experiência. E eles estão no lado de fora, vendo tudo isso com os olhos. Ah não, Viviane, por favor, eu de verdade... Eu vou melhorar, vamos lá. Lindo, amigo de verdade é aquele que olha para você e deseja, empurra, contribui para você viver um milagre na frente dele, mesmo que ele ainda não viveu nada parecido. Vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Irmão, amigo bom é aquele que você fala assim: vou casar. E o miserável está solteiro há 30 anos. E ele diz: glória a Deus por aquilo que você vai viver. Eu estou aqui torcendo. Está segurando a corda há 60 anos, rapaz, já, irmão. Mas vou falar uma coisa para você: se tem algo maravilhoso na vida, é quando você consegue celebrar o milagre do outro, mesmo que o seu ainda não chegou. É quando você consegue dizer glória a Jesus pelo que você está vivendo, amigo. Irmão, só que tem uma parada maravilhosa. Eles estão lá de fora, mas a Bíblia diz que Jesus viu eles.
E Jesus diz: a fé de vocês moveu meu coração. O milagre é do paralítico, mas a fé é de quem está do lado de fora segurando a corda. Não, deixa eu liberar uma palavra de Jesus sobre você. Levante a mão. Eu quero declarar sobre a sua vida que em nome de Jesus você vai ser o canal do milagre para a vida de alguém que você ama. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Em nome de Jesus você vai ser usado pelo Senhor Jesus para que o milagre de alguém chegue. Aleluia! O paralítico não andou ainda. Ele está pousando. Está todo mundo esperando ele aterrissar. Ele aterrissou. Jesus, a fé dos meninos e tal. Aí Jesus olhou para ele. Os teus pecados estão perdoados. Não mudou nada, irmão. 2023 anos depois, tudo igual. Ninguém fica feliz. A gente fica meia boca, porque a gente está sendo a cabeça. E o negócio de andar? Porque ele é paralítico. O que a gente não entende é que o maior milagre que Jesus faz na vida do ser humano não é fazer ele andar na terra, é fazer ele morar no céu. O maior milagre que Jesus tem para o ser humano é salvar a nossa alma da eternidade. Sabe, irmão, eu não gosto de falar da propaganda do concorrente. Jesus, o maior milagre que Ele pode fazer na sua vida é perdoar você dos teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida e te dar uma eternidade extraordinária com Ele no céu. Aí você, irmão, que a gente fica com um pouco de dificuldade porque a gente quer ver o paralítico andar. E nós não somos nós não somos alienígenas não, irmão. O povo da época ficou igual. A Bíblia diz que todo mundo ficou pensando assim na cabeça: quem ele pensa que ele é para perdoar pecado de alguém? Ele está achando que é quem? Só que tem um problema, irmão. Jesus lê a mente. Você sabia que Jesus lê o teu pensamento? Irmão, quem é casado aqui? Percebeu a tristeza no ambiente? O sangue de Jesus tem poder, irmão. Levanta feliz a mão. Quem é casado aqui? Uau! Que convincente. Irmão, já pensou se Deus desse o dom de ler a mente para tua esposa? Você não estaria mais no meio de nós não, amigo. Sabe aquele dia que ela chega do salão? Eu estou pegando o exemplo mais leve. E falou assim: viu o que eu fiz? Você nem sabe o que ela fez, irmão. E você diz assim: uau. As irmãs rindo, né? E a tua amiga que fez a harmonização? E você disse que ficou natural para ela. Gente, nem parece que fez alguma coisa. Se ela lesse a tua mente, linda. Ainda bem que é só Jesus que lê. Aí Jesus leu a mente do povo e falou assim: eu sei o que vocês estão pensando. Vocês, irmão, eu imagino que o povo fez assim, ó. Eu sei o que vocês estão pensando. E para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus e tenho poder para perdoar os pecados. Aleluia. Vem, Viviane, levanta e anda. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia irá saíra, aquilo que parecia ser minha voz, mas Jesus mudou minha sorte. Só milagre. Irmão, o paralítico levantou. O paralítico já assim, ó. Que isso? Os amigos do paralítico lá em cima já aqui, ó. Missão cumprida. E os paralíticos já estão descendo da casa, pastor. Só que é muita revelação. Irmão, é porque quem vocês vão me entender? É que não é a casa do Pedro.
a casa da sogra do Pedro. Irmão, eu imagino que a sogra do Pedro está lá fora assim, ó. Vocês vão fechar, né? Né? Porque quando vocês chegaram aqui não tava assim não, né? O Pedro tem uns amigos, só ele, né? Irmão, é só uma reflexão. O paralítico tá, vou para casa. Aí Jesus diz, vai para casa, mas leva a cama contigo. Poxa, Jesus, se o senhor quiser deixar no teu museu, né? Se o senhor mostrar para a galera. Porque qual que é a única coisa na vida que o paralítico nunca mais queria ver, irmão? A cama. É que hoje não tem muito, né? Não sei se vocês vão se identificar, não tem. Sei. Quando a gente viaja, só quem é do meu time aqui sabe. A gente traz o que de viagem? Uma lembrancinha, né? Um imã de geladeira. Só para esfregar na cara da visita quando vai, né? Olha onde eu fui. Tem pouco pobre, tá vendo, Zé? O povo nem sabe. Nossa, imã de geladeira, que é isso? Que demodê. Dá pra colocar imã? Imã do gás? Zé, isso é só nós que sabemos, Zé. O povo não sabe não, o povo nem sabe que vai gás no fogão. Irmão, a gente quer uma lembrança para quando a gente olhar, a gente lembre, certo? Da onde a gente veio. A cama é uma lembrança. Jesus está dizendo para ele, leva um souvenir para casa. Todas as vezes que você olhar para a cama, você vai lembrar quem foi que tirou você desse lugar. Mas tem outro motivo, irmão. É sábado. E sábado não pode carregar peso. Os irmãos fofoqueiros vão entender. O paralítico sai com a cama de dentro da casa da sogra do Pedro. Excuse me. Para onde você está indo com essa cama? Não pode carregar peso, é sábado. Aí começa. Eu tenho 4 amigos que descobriram que Jesus estava na cidade, me levaram para a casa da sogra do Pedro onde ele estava, me colocaram pelo buraco do telhado, eu entrei para lá, para aquele lugar, e ele perdoou os meus pecados, me levantou dessa cama e mandou eu levar a cama para minha casa. Irmão, o fofoqueiro já está assim, ó. Disse do céu, passou um homem agora desrespeitando a lei. O que aconteceu? Tem um homem chamado Jesus. Irmão, por isso que Jesus ficou famoso muito rápido. Só que tem um problema. O paralítico já andou, já deve estar em casa agora pedindo um Uber Eats. E a gente está pensando a mesma coisa. Se o segredo desse paralítico é ter os amigos para levá-lo até Jesus, quem não tem chega como? Quem veio sozinho aqui hoje? Levante a mão. Olha só que dó. Dá um abraço nessa pessoa. Diga, nós estamos aqui. Oh, aleluia. A pessoa está dentro dessa, mas eu tenho um amigo, mas só não veio hoje, né? Mas irmão, e quem não tem? E quem não tem 4? E quem não tem 2? E quem tem mal e mal 1? Todas as vezes que eu preguei sobre amizade na minha vida, eu recebi o mesmo comentário. Eu não tenho. Irmão, seja sincero. Quem tem mais de 4 amigos de verdade assim, que você fala assim, que é isso? Acabou a gasolina, você liga. Tem uma irmã para fazer inveja aqui na frente. Tem mais uma irmã aqui. Quem tem menos? Você entende, irmão? A maioria de nós é tudo normal. Esse povo que deve ser muito querido. A irmã deve ser legal, eu quero ser teu amigo também. Porque na vida real é muito difícil. Quando acaba a gasolina, você vai escolher para quem você vai ligar. Tem gente que é teu amigo até a gasolina acabar. Você não tem coragem de ligar para ela porque você tem vergonha. Não é teu amigo de verdade. Amigo, a gente não tem essa vergonha. Mas qual que é a parada? É porque todo mundo trava que se a chave do negócio é ter os amigos para chegar até Jesus, e mesmo sabendo, não consigo, não tenho. Aí, irmão, a Bíblia é um manual e todas as respostas estão aqui. Sabe qual é o bom da Bíblia? Não tem só um paralítico que andou. Tem mais. De Marcos 2 tinha 4 amigos, mas tem outro paralítico. De João 5.
E esse não tem amigo nenhum. E a minha esperança está nele agora. Então, se você entende a necessidade, mas não consegue, porque te falta gente que te leve até ele, sabe, gente que te pega na mão e diz, não, eu vou te ajudar, eu vou ser teu ombro, eu quero, e não tem. A esperança é o outro paralítico. E é tão parecido as histórias, que se você ler rápido, é capaz de pensar que é o mesmo. Porque era sábado, Jesus ainda não era famoso, estava no começo do ministério, e é um paralítico que vai ser curado. E Jesus dá a mesma ordem, leva a cama contigo, só que não é mais para casa, é para outro lugar. Bom, deixa eu falar rapidamente. Esse paralítico não está em Cafarnaum, esse paralítico está em Jerusalém. E esse paralítico está num lugar chamado Tanque de Betesda, aonde um anjo desce, de tempos em tempos, toca nas águas, as águas se agitam, e o primeiro que toca nas águas é curado. Qual que é o problema? O paralítico. Porque ele vê o milagre descendo na frente dele, tocando nas águas, e mesmo ele sabendo o que precisa, não consegue chegar até o lugar que deveria. Você entende que isso é o resumo da vida de muita gente? A gente não tem força, a gente quer, mas não tem como, a gente não consegue. E aí não tem ninguém para ajudar, então a gente tem uma ótima desculpa. Não tenho amigos, eu não consigo. Você entende? Aí, irmão, a Bíblia vai dizer que o anjo descia, tocava nas águas e todo mundo corria, e quem tocava primeiro na água era curado. Ou seja, imagina um paralítico olhando aquilo, dizendo, puxa vida, se eu tivesse pelo menos um amigo, que na hora que o anjo estivesse descendo, pegasse eu correndo e levasse eu para as águas. Mas ele não tem. E aí a Bíblia vai dizer que ele está há 38 anos. Sabe qual é a loucura de tudo? Esse lugar, o Tanque de Betesda, é um lugar sujo. É um lugar que não cheira bem. É um lugar onde os animais que seriam sacrificados no templo eram lavados. Lavavam ali, levavam um animal para a morte, para o sacrifício, para a morte no templo. Agora, olha que interessante. A cena é essa: Jerusalém, sábado, Tanque de Betesda, um monte de doente no lugar, esperando o anjo descer, quando de repente a Bíblia vai dizer que Jesus entra em Jerusalém. O Viviane, pode dar glória a Deus comigo agora? Já é uma ótima notícia. Quando Jesus chega, já é uma ótima notícia. Vamos de novo. Jesus está passando pela porta das ovelhas, entrando em Jerusalém. Aí Jesus entrou. Sabe para onde ele foi, Zé? Para o Tanque de Betesda. Imagina, irmão, ninguém sabia quem ele era. Ele entra no Tanque de Betesda e todo mundo está olhando para o tanque, esperando o anjo descer. Só que o chefe do anjo está passando nas costas do povo. Vamos de novo, irmão. Está todo mundo esperando o anjo descer. O chefe do anjo está no lugar. Aí, detalhezinho, a Bíblia diz, e ele, Jesus, sabendo do paralítico, oh, aleluia, vamos de novo, e ele, Jesus, sabendo do paralítico. Ô lindo, vou falar uma coisa para você. O Deus que você serve conhece você. Sabe o seu nome, sabe onde você mora, sabe o que você sente, sabe o que você passa, conhece tudo sobre você, mais do que você mesmo. Ele é um Deus que se importa no nível de... Bom, vamos para a palavra. E Jesus, sabendo sobre o paralítico, caminhou até aonde ele estava. Não. Poxa, essas alturas do campeonato, Zé, era para estar todo mundo virando mortal para trás, foguete, não, você não pegou.
o primeiro paralítico, 4 amigos, pegaram ele, o pau torou, briga, confusão no meio da multidão, e levaram ele até Jesus. Esse aqui não tinha amigo nenhum. Esse... Irmão, se você não tem amigos que te levem no caminho até Jesus, Jesus é o caminho que caminha até você. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. E venha em meu favor e cubra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. O Deus do impossível. Se tiver alguém bonito perto de você, diz para ele: eu sei que você não gosta disso, eu não estou nem aí, só pergunta. Fala para ele aí, só se for bonito. Se for feio não precisa, mas fala para ele. Fala: pode te faltar tudo, pode te faltar amigos, mas Ele, Jesus, jamais te faltará. Calma. Diga para ele, diga: todos podem te esquecer. Ele jamais vai esquecer você. Jesus está na frente do paralítico. O paralítico não tem noção de quem ele seja. Jesus para na frente dele e diz: ei, quer ser curado? Quer andar? Aí o paralítico olha aqui. Irmão, a pergunta é objetiva, era só dizer quero. Mas ele começa: é porque eu estou 38 anos aqui já. E ninguém me valoriza. O ônibus desce, se eu acho que alguém me ajuda, todo mundo vai na minha frente. Porque o céu, a vida, o azar, ninguém me gosta. Porque a Jéssica entrou na empresa, ficou 10 dias, já foi promovida. Eu estou 30 anos aqui, nada acontece comigo, irmão. O dono do milagre está na tua frente dizendo: o que é que eu faça? E você está contando tudo o que aconteceu antes de ele chegar, irmão. Não importa, quando ele chega, o que ficou para trás, ficou para trás. E não importa para ele. E outra, irmão, ele já sabe. Ele já sabe. Quando Que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Irmão, o paralítico está, porque ninguém não sei o quê. Aí Jesus está aqui. Irmão, no meio Jesus interrompe ele e fala assim: ei, quer ser curado? Aí o paralítico falou: quero. Aí Jesus: levanta. Levanta e anda. Aí, calma, irmão, não faz barulho. Tá cheio de doente dentro do tanque. Se o povo descobrir que Jesus está aqui, nós não conseguimos terminar a mensagem. Paralítico: oh! Aí o paralítico: posso ir embora? Leva a cama contigo. Te apresenta ao sacerdote no templo. Irmão, tudo que saía do tanque de Betesda em relação ao templo saía para ser sacrificado. Ia morrer. Não, agora não. Agora o que estava morto está saindo em relação ao templo para a vida, para viver. Você está entendendo? Jesus chegou, o negócio é diferente. E eu fico pensando no negócio.
Havia muito tempo que o paralítico estava naquele lugar. E ele chegou, e quando chega é tão avassalador que tudo que o paralítico precisava acontece num dia. Ele vai sair daquele lugar. Jesus chegou. Tem aquele negócio, Zé, de chegar atrasado. Como é que você fala? Vamos só aqui. Acho que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero guardar. E já lhe fiz o lore. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar num ambiente pra operar. Com os olhos a fé você vai enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Eu pedi para tu cantar, Zé, para dar tempo do paralítico chegar no templo. Chegando no templo, irmão, o lugar que mais tinha religioso daquele lugar. Quando ele vai chegando com o templo, o pessoal fala: o que você está fazendo com essa cama? Hoje é sábado, não pode carregar peso. Ele começa: eu estava no tanque de Betesda. Um homem chegou naquele lugar e perguntou se eu queria ser curado. E eu disse para ele que queria. E ele mandou eu levantar. E eu fui curado depois de 38 anos. E todo mundo perguntava quem ele é. Aí a Bíblia diz que ele olhou no meio do templo, tinha um homem ensinando. Não sei, irmão, como ele chegou primeiro. Se pegou Uber, só sei que Jesus está na frente. Jesus já estava lá. Aí ele olha para aquele homem e diz: é ele. Todo mundo no templo perplexo, um paralítico andando com uma cama. E ele começa a dizer: é ele, foi ele que me curou. É por causa dele, é por causa dele. Você entende? É ele que fez. Eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. E Jesus ficou famoso. E não foi só 2 paralíticos que andaram. Centenas de paralíticos andaram, cegos viram, ouvidos foram abertos, leprosos foram purificados. E 3 anos e meio depois, o maior milagre aconteceu. Ele foi para a cruz, no nosso lugar, e morreu a nossa morte, pelos nossos pecados. Sabe, essa é a maior loucura do Evangelho. É que nunca foi sobre o homem indo até Jesus. Sempre foi sobre Jesus vindo até eu e você. No dia que eu conheci Jesus, eu não tinha ninguém para me levar. Foi o pior dia da minha vida. Eu queria morrer, eu queria suicidar. Eu não tinha ninguém para me levar até Ele. Mas Ele entrou dentro do meu quarto, invadiu o meu ser. Foi a resposta que eu precisava. Não tinha ninguém, mas tinha Ele. Eu estava de joelho dobrado dentro do meu quarto, dizendo: Jesus, se o Senhor é de verdade, se existe uma chance do que eu ouvi quando era pequeno acontecer, eu preciso que Jesus, o Senhor fale comigo. Eu preciso de uma esperança, Senhor. E a Bíblia diz que essa esperança que temos é por conta da cruz. A cruz é Jesus vindo atrás de mim e de você para resgatar. Ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Tão lindo. Não importa se você tem ou não amigos. O que importa é que Ele está na sua frente, perguntando a mesma coisa: e aí? Quer andar? Ei, bebê, e aí? Quer andar? Quer viver o teu milagre? Só que você precisa fazer uma coisa: reconhecer
que Ele é o Salvador da sua vida, que você precisa dEle. Irmão, a gente precisa muito mais dEle do que a gente imagina. Sabe, Ele está todos os dias dando a chance para mim e para você. É Apocalipse, sabe? Lembra, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É isso. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu vou dizer como você pode sair: andando. Lembra quando estava por um fio pra existir, e quando faltam isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu tenho duas perguntas e eu vou embora feliz para minha casa. E essa é a minha razão de viver. Essa é a razão de a gente estar aqui. Eu sei que talvez você pensou que você veio porque quis ou porque alguém te trouxe. Mas na verdade não, lindo. O Senhor Jesus atraiu você para esse lugar. Verdade, bem na verdade, você caiu num golpe. Oh, eu vou lá para a palestra. Oh, não era. Era golpe. Eu vou para o show. Oh, não é. É melhor. É um espetáculo da glória de Jesus. Porque só Ele tem poder para fazer o homem ser transformado e andar. Eu preciso dos fofoqueiros. Quando você sair daqui, vão dizer o que rolou ontem lá. Trânsito, fila. Você pode dizer espetáculo. Como assim? Você não viu onde que teve de gente que saiu andando? Ninguém vai entender nada. Mas esse é o bom da fofoca. Se espalha mais rápido quando as pessoas não entendem. A primeira pergunta: pode trancar a porta, ninguém sai mais agora. Brincadeira. É para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Ai, que lindo! Eu fico com o coração quentinho, mas nunca decidiu. Você acredita em tudo. Sabe, a primeira coisa que você descobre quando entrega a sua vida para Jesus é que não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Fala para o irmão de Ares que está do teu lado, fala para ele: Jesus. Fala para o... Eu acho tão bonitinho, irmão. A pessoa pergunta para mim: pastor, qual é o seu signo? Uau! Pastor de Ares. A pessoa... O Senhor, eu falei, então os astros e as estrelas. Não, irmão, é que na verdade não pode. Você pode acreditar no que você quiser. A fada do dente, tudo. Não, é que quando você conhece Jesus, você descobre que não precisa de nada. Ai, mas os astros dizem, não, mas o Deus que eu sirvo fez. Os astros, as estrelas, tudo que existe foi Ele que fez, você entende? É Ele. Lembra, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Foi tudo Ele que fez. Então não é que você não pode, não precisa. Você entende? Agora, mas a decisão é sua. É o que andar. É que andar. Bora. Aí você vai ter que dizer, mas o que eu preciso? Simples, reconhece que você não anda sem Ele. Sabe, reconhece que foi o teu pecado que levou Ele para a cruz. Meu irmão, você é ruim. Que palavra boa. Sim. Se não fosse Jesus na nossa vida, irmão, tudo ruim, nós somos ruins. A gente precisa dele. Mas a decisão ainda é sua. Eu sei que todo mundo pergunta a mesma coisa, mas eu tenho que mudar muito para tomar uma decisão como essa, sim ou não? Não.
Não, irmão, é óbvio que não. É a mesma coisa que você dizer para um gordinho: emagrece e depois vai para a academia. Não, irmão, vai para a academia, depois você emagrece. Com Jesus é a mesma coisa. Vem do jeitinho que você tá, cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Aí tem a letrinha pequenininha do contrato, tá? As grandes diz: vem do jeitinho que você tá. As pequenininhas diz: mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar Ele mudar tudo que você é. Não existe evangelho sem mudança. Não existe evangelho verdadeiro sem transformação. Só que a mudança começa de dentro para fora. Ela não é estética, ela é a essência que muda. Só que Jesus precisa entrar. E eu vou te dizer, irmão, você vai ficar apavorado, porque você vai mudar tanto que você não se reconhece depois. Quando Jesus entra, é uma faxina que começa, mas a decisão é sua. A segunda pergunta é para você que já foi do time. Você já viveu coisa linda com Jesus, tem um monte de milagre para contar, mas pegou a cama que era para estar guardada e voltou a deitar nela e nunca mais voltou a andar. Aí você entrou aqui hoje, aí o Zé começou a cantar, aí você já aqui, ó, esse negão não estava combinado. Você está com saudade, lindo, o nome disso é saudade. Você está gritando por dentro, mas não sabe o que está faltando. É Ele. Volta para Ele. Só isso, volta para Ele. Tudo vai ser diferente. A porta da casa do Pai está aberta para você. Amém. Pronto. Só perguntar agora. Não vou ameaçar? Não, não precisa. Também não vou prometer nada. Não é sobre o que Ele vai fazer. É sobre o que Ele já fez na cruz do Calvário, para que você pudesse ter uma vida nova nele. Mas a decisão é sua. Quer andar? Ai, porque eu vou... Quer andar? Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, você levante a sua mão. Você entendeu bem? 1, 2, 3. Levante a mão quem está tomando a decisão. Não. Muita gente. Vocês entenderam errado. Alguém entendeu Black Friday? Alguma coisa assim? Não, mas vou perguntar de novo. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para morrer. O Evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou convidando você para a maior faxina da tua vida. Quando Ele entrar dentro de você, vai começar uma faxina dentro de você, que vai ser tão avassalador. Mas eu quero que você saiba que não vai mudar só você, vai mudar a tua geração. Os teus filhos serão diferentes. Os filhos dos teus filhos serão totalmente diferentes. Um dia alguém vai estar na presença de Jesus em algum lugar da terra, adorando o nome dele, não saberá, mas começou aqui em Volta Redonda hoje, através de você dizendo: eu quero andar, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu vou perguntar de novo, é double check, é prova real. Só levanta a mão se você tiver certeza, e se prepare para viver algo novo da parte de Jesus. Isso é colocar a vida em ordem de verdade. Se você quer tomar decisão, levante a mão. 1, 2. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas Levante todo mundo, levanta. Sai todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor faz ainda. Se tiver alguém perto de você, que você ama, que é seu amigo e que está tomando essa decisão, eu quero que você abrace ele agora. Talvez foi você que pagou o preço para que isso acontecesse hoje. Sabe, talvez foi você que orou muito para que isso acontecesse. Então abraça essa pessoa, diz para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia. Celebra com ela, celebra a vida nova que vai começar. Aleluia. Cristo está contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer só.
vale a pena insistir. Não vale. Não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Tá chorando porque, aleluia, se você tem que cuidar de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia, Jesus. Você que tomou a decisão, você vai fechar os teus olhos e vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra. E dessa maneira nós caminhamos para um final épico. A Bíblia diz que há uma festa no céu acontecendo agora por sua culpa. Sabe o que é isso? Quando um pecador se arrepende, existe uma festa que acontece. E se tem festa no céu, a gente vai torar o pau na terra. Nós vamos fazer a maior festa que Volta Redonda já viu. Viviane, eu preciso muito do teu apoio agora. Chama. Irmão, é para ir para cima, amém? Porque não é pouco a festa, é muito grande. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender que o dia seguinte é a continuação da decisão que você tomou hoje, nunca mais será o mesmo. Aleluia. Que bom que você está num ambiente seguro para decidir. Então, se prepare para os próximos dias. Olhos fechados, repete comigo essa oração, palavra após palavra. Diga comigo, Senhor Jesus. Não, irmão, só quem está decidindo mesmo, tá? Diga, Senhor Jesus. A gente nunca vai acostumar com esse negócio, Zé. Diga, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. E escreve o meu nome no livro da vida. Diga, eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente seu Jesus. Diga comigo, eu reconheço que tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Vamos junto. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Olha, você não imagina a atmosfera desse lugar. Eu sou muito grato a Jesus por poder viver isso, sabe? De poder ver esse favor de Jesus e poder estar aqui é maravilhoso. Eu quero que você, aonde você estiver, que você sinta essa graça, esse conforto do Espírito Santo, que só Ele que pode produzir isso dentro de nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero que você se prepare para isso, elimine distrações. Eu só vou te pedir um negócio. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Ó, a gente quer chegar esse ano de 2023 10 milhões. Quando a gente começou tinha 5 mil. Eu quero... Já pensou, gente, a gente tudo feliz? Esse ano nós tivemos mais de 500
milhão de pessoas que assistiram uma mensagem em alguma das nossas redes sociais. Sabe o que é isso? Glórias a Jesus, porque a palavra está indo longe e o nome dele está sendo glorificado e você faz parte disso. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, toca para... Vamos pro vídeo. Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias 33, versículo de número 6 diz o seguinte: eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, restauração. Eu os curarei e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. E eu farei os cativos de Judá e os cativos de Israel retornarem, e os edificarei como no início. E eu os purificarei de todas as suas iniquidades pelas quais pecaram contra mim, e eu perdoarei todas as suas iniquidades pelas quais pecaram e pelas quais transgrediram contra mim. E isto será para mim um nome de alegria. Você gosta desse final? Eu sou apaixonado. E isso para mim, é Deus que está falando. Isso para mim tem um nome: alegria. É Deus dizendo: eu tenho prazer em restaurar. Eu tenho prazer de reconstruir o que destruído foi. Eu tenho prazer, eu chamo isso de alegria. Escute bem. Observe uma pergunta simples. Um carro que você compra novo, ele vale um valor, certo? Agora, se você bate esse carro e esse carro é restaurado, reformado, o que acontece com ele? Ele perde valor. O valor muda, o valor cai. Então, na vida real, a restauração diminui o valor. Eu fui agora para um país que tinha um carro, e que foi um dos carros mais caros da história, leiloados, e um homem comprou. Pagou 70 milhões de dólares no carro. E o carro vale tudo isso por conta de um motivo: ele nunca foi restaurado. Ele é original. Então, na nossa cabeça, a restauração tira valor, a restauração decresce. Agora escute uma história. Eu estou lendo um livro agora esses dias, preparando para a série. E nesse livro contava a história de uma das obras de arte mais caras vendidas na história. Uma obra de Picasso chamado Le Rêve, ou O Sonho em francês. Um homem chamado Wynne, dono de hotéis pelo mundo, comprou essa obra de arte e pagou 60 milhões de dólares na obra de arte. Eu não sei o valor agregado disso. A obra foi pintada em 1932 por Pablo Picasso, e a obra, na verdade, é a retratação da amante do Picasso. Para mim já dava ruim aqui, já não ia querer mais. O sangue de Jesus tem poder. Mas o homem comprou a obra de arte. Passados 5 anos, um homem chamado Stephen Cohen amava essa obra de arte, desejava essa obra de arte, e lhe fez uma proposta para vender a obra de arte: 139 milhões de dólares. A obra de arte mais cara da história. Foi feito um negócio, fecharam um acordo, e então Stephen Cohen mandou um avaliador para ver a obra. Avaliou, autenticou, ela era original, impecável, sem defeitos, original. Ponto. A obra ficou por alguns dias no hotel, enquanto o trâmite de envio não acontecia, porque existe muita burocracia, seguro, o transporte tem que ser com pessoas escoltando por conta do valor daquilo. Agora escute,
No último dia, o Wynn deu uma festa no hotel dele e falou para os convidados dessa obra de arte cujo qual ele havia vendido. Havia muitas pessoas famosas no dia, e as pessoas que estavam na festa falaram: por favor, nos deixa ver a obra de arte. E ele falou: fazem o seguinte, amanhã de manhã eu vou deixar ela no lobby do hotel, num lugar seguro, e vou apresentar a vocês os meus convidados. Na manhã seguinte, foi o que aconteceu. Os convidados estavam ali, todos empolgados com: uau, que incrível! E o seu Wynn, muito empolgado, começou a dar uma aula sobre aquele quadro que estava atrás dele. E ele sofria de um problema na visão, que o olhar lateral era prejudicado. Resumindo, ele deu uns 2 passos para trás, sem ver aonde estava pisando, quando viu dele uma cotovelada na tela e rasgou 5 centímetros da tela. Todo mundo acha engraçado isso. Por quê? Parece que, como você está vendo, olha, se lascou. Mas não, você tem que imaginar a tristeza desse homem. O negócio foi desfeito. Stephen Cohen desistiu da obra que tinha negociado em 139 milhões. E aí a notícia correu pelo país. E o seu Wynn não desistiu daquela obra de arte. O que ele fez? Procurou o melhor restaurador que havia naquela época, isso nos anos 2000. Encontrou o homem, levou para esse homem a obra de arte, e a fala do restaurador para ele foi: depois que eu restaurar, vai valer mais do que quando você trouxe para as minhas mãos. Ai, que bom, que bom. Eu vou dizer de novo então: depois que eu restaurar, vai valer muito mais do que quando você trouxe para as minhas mãos. Aí, eu sei que na sua cabecinha tá assim: mas ele não tem nada a ver com o evangelho ainda não. É só o restaurador da obra de arte. Não, mas começa a entender que existe algo espiritual nisso tudo, que só faz sentido quando Jesus coloca a mão. O restaurador terminou a obra, restaurou e deixou de maneira impecável. Passaram-se 5 anos. O Stephen Cohen, que havia rejeitado a obra, desejou comprar de novo. Só que agora não era mais 139 milhões. Agora eram 155 milhões de dólares. 16 milhões a mais. É porque antes de restaurar, muita gente perde a esperança. Olha e diz: impossível dar certo, não vale mais a mesma coisa. Mas dependendo de quem restaura, o valor muda nos olhos de quem desdenha. Porque vai olhar e vai dizer: como é que pode? O milagre da restauração torna mais valioso do que como era antes. Ponto. Lembra do carro batido que vale menos? Eu entendo, essa é a lógica. Agora Jesus é o único de verdade que quando restaura, torna mais valioso do que quando pegou. E a partir de agora eu consigo entrar na palavra, para você entender o valor de quando Jesus restaura. E por que nós talvez temos percepções erradas durante esses processos de restauração, ou porque a gente tem tanta dificuldade de acreditar na restauração de alguém. Por quê que a gente não persevera? Por que a restauração não nos alcança? Eu vou te dizer o porquê. Porque restaurar é mais difícil, demora mais tempo, é mais trabalhoso do que construir. É muito mais trabalhoso. Sabe, construir uma casa é extremamente diferente de reformar uma casa.
Você diz, não, a reforma é mais simples. Pelo contrário, ela é muito pior. Quando você vai para a reforma, você começa a encontrar coisas que para você estavam boas, e aí quando você mexe, descobre que estavam pior. O orçamento começa em X, termina em 10X, e você vai se revoltando, porque aquilo parece que nunca tem fim. Bom, quando Deus pega você para restaurar, Ele vai encontrando mais problemas do que você apresentou no início. Você pensava que era um problema, Deus vai encontrando outro, vai encontrando mais um, vai encontrando a razão, vai encontrando a raiz, vai encontrando os motivos, e quando você menos imagina, Deus fez algo muito maior do que você chegou para receber, porque a restauração encontra as raízes da nossa alma, do nosso espírito, e tira para fora aquilo que foi o motivo da quebra. Ou seja, quando Deus restaura um casamento, Deus não restaura a briga, Deus restaura o que fez a briga começar. É lá dentro, é na raiz, é na essência. Agora, nós não vivemos restauração porque não temos a perseverança que o Senhor pode fazer. A gente não espera, Deus restaura, vamos embora. Deus faz, vamos embora. Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, aí eu peço divórcio. Deus, eu quero que o Senhor restaure a minha vaga na empresa, eu quero que o Senhor faça acontecer, e a gente pede demissão e vai embora, porque a gente não tem paciência para esperar. Eu vou te falar uma coisa, meu lindo, eu vi na minha casa restauração genuína, eu vi, e não foi rápido, foram 8 anos. 8 anos de uma mulher que dobrava os joelhos para que Jesus salvasse o meu pai. 8 anos, 8 anos, e Jesus foi mexendo, e foi mexendo, e foi mexendo, e a gente olhava de fora dizendo, não está acontecendo nada, por dentro estava sendo tudo moído, e a gente dizendo, não está acontecendo nada, e Jesus mexendo, 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 mexendo. Restauração leva tempo, restauração é gradativa, restauração é um processo artesanal, é na mão, é devagar. E quando Jesus pega alguém para restaurar, você olha o final da história, não consegue imaginar por todo o vale que aquela restauração trouxe. Sabe, quando a gente olha Jó, quando a gente olha Noemi, quando a gente olha homens e mulheres da Bíblia que foram destruídos pelas circunstâncias, e aí você diz, é impossível acontecer alguma coisa, é impossível se levantar, é impossível se reestruturar, e aí a Bíblia diz que Deus vem, e a restauração chega. E o resultado da restauração é constrangedor. E é por isso que nós dizemos pela palavra que quando Jesus coloca a mão, Ele torna ainda mais valioso. Então deixa eu melhorar a tua percepção de maneira simples. Os teus sofrimentos, as tuas angústias te tornam mais valiosos. Todas as vezes que Jesus interfere no processo, coloca a mão para restaurar alguma área da sua vida, aquilo te torna mais valioso. A interferência de Jesus te torna ainda mais valioso. Eu vou repetir até você entender. Deus é poderoso para pegar aquele que está quebrado, moído, dilacerado, estragado, nas mãos dele, restaurado por ele. Ele é poderoso para transformar em algo precioso, maravilhoso, extraordinário, para a glória do nome dele. O segredo não é quem é restaurado, o segredo é quem restaura. Sabe, olha que maravilhoso. O segredo é quem restaura. O segredo é quem coloca a mão. O segredo é o engenheiro da parada toda que construiu os céus e a terra. O nome dele é Jesus. Ele sabe, a gente coloca na mão de todo mundo. Para de colocar na mão dos outros, coloca na mão dele. Sabe, coloca na mão dele. A gente tem esse complexo de vira-lata. A gente vai para tudo quanto é lado, a gente dá tiro para tudo quanto é lado. Irmão, mira num lugar só, mira em Jesus, coloca na mão dele. Diz, Jesus, eu não quero tentar sozinho, eu não quero dar tiro para todo lado, eu quero que o Senhor faça. Aí ele pega na mão. Lembra de Jeremias descendo a casa do oleiro? Coloca nas rodas, e aquilo que está quebrado, ele faz de novo. Eu quero demais que essa palavra chegue para alguém agora que está estraçalhado, sem esperança, sabe? Que a vida bateu
tanto que parece que nada mais vai acontecer, que os caminhos se fecharam tanto que parece que porta nenhuma mais vai se abrir. Eu quero que essa palavra chegue para você agora, te encontre agora com uma esperança tão poderosa que vai mudar o teu dia, vai mudar a tua semana e a tua história. Lembre-se, Jesus tem poder para restaurar aquilo que quebrado foi. Não importa quão destruído está, não importa quão sem valor aparentemente ficou. Depois que Ele coloca as mãos, Ele restaura o valor, aumenta o valor, porque esse é o poder de quem coloca a mão. A glória não é de quem é restaurado, a glória é de quem restaura. A graça de tudo é porque quando Ele faz, fica impossível dizer que Ele não fez. Porque a gente olha e diz: não tem esperança. Dias depois a gente olha e diz: como que pode isso acontecer? Como que pode isso acontecer? Eu vou dar um testemunho meu. Hoje eu vejo meu pai com os meus filhos, e eu vejo meu pai com eles, e é muito engraçado ver como ele age com eles. Meu pai é basicamente um funcionário dos meus filhos. Ele faz tudo o que meus filhos pedem. Tudo. Esses dias meu pai me ligou e falou assim: filho, eu queria ter um tempo tal, top. Ele não falou com quem era. Eu falei: poxa vida, pai, sério? Eu tinha um monte de reunião, desmarquei tudo. Falei pra minha esposa, falei: vida, o pai quer ter um tempo comigo. Você imagina que coisa incrível? Isso nunca aconteceu. E aí meu pai ligou pra mim e falou assim: os meninos estão prontos? Falei: pai, mas no combinado não era nós? Aí meu pai, do jeitão dele, falou: mas que graça tem se os meninos não for? Falei pro meu pai: pai? Então vamos, né? Cancelei tudo. Não dá mais para descancelar agora. Eu nunca consegui imaginar que meu pai seria esse vô. Eu nunca conseguiria imaginar, com aquele homem que eu vi antes de Jesus restaurar, que ele seria o homem que ele é agora. Meu pai me mandou mensagem essa semana no WhatsApp. No final da mensagem estava: eu te amo, Dave. E eu nunca imaginaria ouvir do meu pai a palavra eu te amo. E essa é a doideira de tudo. Antes de Jesus restaurar o meu pai, ele tinha um valor. Mas depois que Jesus pegou ele, arregaçou, quebrou, ele tem um valor inestimável. É outro homem, ou seja, Jesus é o único que consegue dar mais valor para aquilo que foi consertado do que era o valor original, porque Ele melhora. Sabe o que eu não posso esquecer? É que a restauração do Pai veio porque alguém perseverou. Conseguiu entender? A restauração veio porque alguém perseverou. Restauração e perseverança andam juntas. Eu não sei qual área da sua vida precisa ser restaurada, mas você só verá a restauração se perseverar. Mas lembre-se, a restauração tem que estar nas mãos certas, na mão ideal. Eu comecei a ouvir o nome dele no meio da multidão. Tem gente que conhece o artesão. Precisa estar nas mãos certas. Precisa estar nas mãos certas. Olha para você nunca mais esquecer: Jesus, J-E-S-U-S. Jesus, Ele é poderoso para fazer muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. E autoriza fazer algo. Eu quero declarar algo sobre você. Tudo eu vou melhorar. Todos os sonhos que foram destruídos no caminho, todas as histórias que foi roubado a esperança no caminho, casamentos que estão sendo alvos de ataque,
e que parece que o valor se perdeu no caminho. Relacionamentos com Deus que foram embora, que aparentemente não existe mais há muito tempo. Sonhos de carreira que a realidade destruiu, colocaram pedras por cima. Em nome de Jesus, o Senhor irá restaurar os teus sonhos, restaurar o seu casamento. Eu preciso que você celebre isso. Restaurar o seu casamento, restaurar a tua família, restaurar o teu relacionamento, fazer aquilo que só Ele pode fazer. E depois que Ele fizer, o seu casamento terá um valor maior, o seu relacionamento com Deus será muito mais valioso. Você que quebrado foi, o seu valor será restaurado e acrescentado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és um Deus que restaura. Tu és o único, na verdade, que tem poder para fazer algo assim, de pegar um vaso quebrado, moído, e fazer algo novo. Tu és o único, Jesus, que tem poder de restaurar casamentos falidos, vidas distantes da Tua presença. Tu és o único que tem poder para isso, Jesus. E as Tuas mãos são capazes de fazer algo novo a partir de alguém que ninguém consegue acreditar, que ninguém consegue ver a esperança. As Tuas mãos são poderosas para restaurar. Restaura-nos, Jesus. Restaura vidas agora, Senhor. Restaura vidas agora, Jesus. Comece um processo de restauração agora. Vai demorar tempo, Jesus. Vai custar trabalho. Vai ser demorado talvez, mas vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Dave e eu estou muito feliz que você chegou aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero aproveitar esse começo para dizer que você é bem-vindo e te pedir um favor. Quando você começar a assistir esse vídeo, já não esquece de curtir o vídeo, de comentar e mandar para todas as pessoas que você puder. Isso ajuda com que a mensagem vá mais longe e mais pessoas são abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e é isso. Vamos para a palavra. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Bom, essa é a palavra que vai nortear toda a nossa caminhada. Foi a palavra que o Senhor despertou no meu coração e que antes de eu ter a autorização de falar com vocês, me impactou primeiro, me pegou primeiro. Sabe quando uma palavra vem ao encontro e na verdade não é ao, é de encontro, e choca com você, choca com o que você está vivendo, choca com a forma que você está entendendo as coisas. E alguns dias atrás, essa foi a palavra que veio em mim. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-se, e volte às primeiras obras. Sabe quando você lê o verso 4, que é um verso antes, a palavra está dizendo o seguinte: olha, eu estou rejeitando, porque vocês
perderam o primeiro amor. Perderam. Em outra versão vai dizer: deixaram a caridade, mas na verdade isso é o amor. Deixaram. E eu comecei a tentar refletir, porque às vezes nós pensamos que está tudo bem com a gente, que está tudo bem com a nossa vida com Deus, que está tudo bem, que nós estamos bem. E aí de repente nós enxergamos um cenário que já foi a nossa vida com Deus, e aí a gente tem o paralelo, nós temos a comparação. Eu não sei se você já viveu isso, mas de não usar óculos e um dia, depois de muito tempo, colocar um óculos e ver o quanto você era cego e não sabia. Eu demorei muito tempo para colocar óculos. Eu me lembro que quando eu coloquei a primeira vez eu tinha 18 para 19 anos. E durante muito tempo a minha mãe dizia para mim: filho, vai dar uma olhada no oftalmologista, você está muito cego, você está olhando todas as coisas assim de perto. Eu dizia para ela: não mãe, eu estou vendo muito bem. Mas o dia que eu coloquei o óculos eu falei: oh meu Deus, eu era cego. Eu me lembro que eu estava com um amigo no dia, eu falei: rapaz, eu estou te vendo em Full HD agora. Agora, já parou para pensar se você pudesse ver alguns anos atrás, ou talvez alguns meses atrás, você na presença de Jesus, você em um momento de celebração, você na sua vida diária, se você tivesse esse filme, talvez você sentiria vergonha de como você está agora. Porque o que a Bíblia está falando é: lembra-te de onde caístes. Ele está dizendo: houve uma queda, e na queda você perdeu alguma coisa, você deixou para trás alguma coisa. Meu Deus, todas as quedas que nós temos na vida, alguma coisa acaba ficando para trás. Alguma coisa acontece que parece que de nós é roubado uma parte. Agora, sabe qual é a nossa maior problemática? É porque nós caímos, levantamos e não paramos para perceber aquilo que aquela queda roubou de nós. E a vida é cair. E nós caímos, e nós vamos errando, e a cada erro, a cada queda, nós vamos perdendo coisas que são importantes para a nossa vida, coisas que nos aproximam de Jesus. Para pensar, como era você quando conheceu Jesus? Como era você? Como era a sua vida de oração? Como era a sua paixão? Como era você? Como era a sua reação? Como eram as coisas? Já parou para pensar que se você analisar algumas coisas você deixou para trás e você pensa que isso é maturidade? Meu lindo, isso não é maturidade. Deixar de amar não é maturidade. Sabe quando você pensa que está bom demais? Isso não é maturidade. Alguém vai dizer: eu orava demais, eu era apaixonado demais, eu chorava demais, mas agora eu amadureci. Eu tenho muita saudade de quando eu era mais menino, porque quando eu era mais menino eu era mais ingênuo, e quando eu era mais ingênuo eu adorava Jesus com muito mais facilidade. Sabe, eu tenho saudade do dia que eu comecei a pregar, porque o dia que eu comecei a pregar eu não tinha tanta gente ouvindo, então eu não me preocupava tanto com o que os outros iriam pensar de mim. A preocupação era só a palavra: lembra-te de onde você caiu. Lembra. Quando você faz essa caminhada de lembrar, quando você começa a tentar entender por que eu esfriei, por que eu perdi, por que de repente eu não sou mais o mesmo. Antes eu chorava, antes eu sentia, antes eu glorificava, antes eu tinha alegria, antes eu tinha prazer nas coisas do Senhor, e agora eu não tenho mais. O que aconteceu? Lembra-te de onde você caiu. Aí a Bíblia vai dizer: e arrependa-se. Sabe o que é isso? Tem erro, tem rotas para reconfigurar. Lembra-te de onde caíste e arrependa-se. E o que eu travei aqui é quando a palavra fala: arrepende-se.
você só se arrepende de algo que está errado. Aí você começa a pensar, mas o único que paga um preço quando está longe sou eu não estou afetando ninguém. E é aí que você se engana. A saudade do primeiro amor não é só sua. A saudade do seu primeiro amor também é dele. Você consegue imaginar que existe um Deus no céu que olha para você e sente saudade de quando teu coração era mais apaixonado, de quando você tinha muito mais temor, de quando você perguntava tudo aquilo que precisava para Ele, de quando sempre a sua primeira busca era Ele, e que agora de repente você esfriou porque caiu e perdeu muitas coisas no caminho e até agora não voltou. E é por isso que o Senhor está falando aqui em Apocalipse: lembra-te, porque se eu lembrar, eu vou ter saudade. Para um minuto só faz isso e lembra dos teus primeiros dias com o Senhor. Lembra. Você consegue lembrar de quão vibrante você era? Lembra? Apaixonado? Lembra como você falava com muito mais paixão e brilho nos olhos? Lembra? E olha para você agora. E aí a palavra continua dizendo: lembrou? Arrependeu? Volte a praticar as primeiras obras. Que saudade! Eu me arrependo. Então volta a ser quem você era antes. Volte a dobrar os joelhos como você dobrava antes. Volte a levantar as mãos como você levantava antes. Volte a chorar. Volte a clamar. Volte a buscar. Volte a orar. Volte a ler a palavra. Volte a se arrepender. Volta para o ponto de partida. Volta para o caminho de oração. Volta para o quarto secreto. Volta para o joelho dobrado. Volta para as fronhas de travesseiro molhada de lágrimas, pelas suas lágrimas da madrugada. Volta para as campanhas que você fazia. Volta para as suas entregas pessoais. Volta para as renúncias. Volta ao primeiro amor. Arrepende-se e volte às primeiras obras. Quando você ver, os teus olhos estarão brilhando novamente. O seu coração estará queimando novamente. E quem estiver perto de você, irmão, você já esteve perto de alguém que está vivendo o primeiro amor? Você já viveu perto de alguém que está apaixonado? Você já conviveu com alguém que está intensamente apaixonado? Irritante. Porque quem tem a paixão, quem está apaixonado, quem está encandecido pelo primeiro amor, só sabe falar no amor que o conquistou por inteiro. Se eu puder te dar um conselho, procure os apaixonados para andar. Procure os que amam loucamente para andar. E eu não estou falando de um homem, de um amor de um homem por uma mulher. Não estou falando do amor de uma mulher para com um homem. Eu estou falando de alguém que ama tanto Jesus, que está vivendo o primeiro amor, que a única coisa que sabe dizer é: eu estou apaixonado. E eu não sei o que fazer, porque eu não sei falar de outra coisa senão do amor da minha vida, Jesus.
Senhor Jesus, este é o nosso clamor. Jesus, isso não é uma fala bonita, Senhor, isso é o clamor da nossa alma. Nós queremos sentir o peso da Tua presença, nós queremos sentir a alegria do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Pai, nós vamos fazer um percurso de voltar. Traz a nossa memória, Senhor, as quedas que nos roubaram. Nós estamos voltando atrás, Senhor. Nos traz a memória, Senhor Jesus, as lembranças, o cheiro, a sensação, Pai. Nós não queremos esfriar, nós queremos Te amar intensamente e para sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém. Oi, tudo bem? Que bom que você está aí. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero te pedir um favor. Antes de começar o vídeo, já faz o seguinte, já curte a mensagem, já comenta, não esquece de compartilhar depois. E claro, se você puder, dá uma olhadinha, vê se você ainda não é inscrito no canal. E se você não for, escreve e ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, eu tô aqui com você. Tá bom? Vamos para a palavra. Josué capítulo de número 24, versículo de número 15, diz a palavra: E se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu sei que você já ouviu esse texto milhões de vezes, essa declaração de Josué. E talvez pareça um pouco estranho atrelar isso a presos no passado. Mas vamos lá. Como disse, eu já devo ter ministrado algumas vezes sobre isso, e talvez até aqui no canal do YouTube. Mas nesse cenário que nós estamos vivendo agora, nunca foi tão importante lembrar disso, sabe? Nunca foi tão importante parar para lembrar aonde estão estabelecidos as bases da nossa vida. Se nós estamos estabelecidos em um passado, talvez até mesmo recente, ou em uma palavra de Deus para nós, para o presente e, claro, também para o nosso futuro. Já parou para pensar que muitos de nós estamos atrelados muito mais a um passado do que aquilo que Deus tem para nós e nos aponta para o futuro? Olha só. Agora, nessas últimas semanas, eu me lembro que eu fiz uma sequência de lives no nosso Instagram chamada Consertando a Casa. E uma das coisas que eu falei foi justamente sobre o passado das pessoas, né? Porque nós queremos construir uma casa nova, mas a gente esquece que às vezes a base, as estruturas da casa são as antigas, ou seja, nós estruturamos a nossa vida em modelos que já fracassaram. Por exemplo, pessoas que casam, mas a forma de gerir o seu casamento é justamente a forma que já deu errado na dos pais, às vezes. Cria-se uma empresa e a forma de gerir a empresa é a mesma daquela que já faliu uma vez. É como se nós nunca conseguíssemos viver o novo, e parece que o passado sempre nos ronda. Quando eu leio esse texto, eu entendo o seguinte: é possível estar no lugar certo com o coração errado. É possível estar no lugar perfeito e ter uma vida apodrecida muitas das vezes, justamente porque as bases não são aquelas que Deus estabeleceu. Eu acho interessante isso aqui, porque eu estou ouvindo e vendo um texto aonde um homem chamado Josué está falando para um povo que está vivendo no melhor lugar da vida deles, a terra prometida. Você imagina, a terra prometida era a terra que o Senhor Deus havia prometido a eles, e a promessa era muito linda, a terra que emana leite e mel, uma terra perfeita, uma terra que Deus daria a eles. E bom, Deus deu a terra, e esse povo está na terra.
Mas veja, qual é o problema? A história conta que o problema é que esse povo que está na terra prometida é filho de pais que caminharam durante 40 anos no deserto para chegar na terra prometida, não chegaram justamente porque eram desobedientes, desonravam a Deus, dividiam a adoração entre Deus e Baal. Então chegou uma hora que Deus disse: vocês não vão entrar, vai entrar os filhos de vocês quando o último dessa geração morrer. Olha que loucura, Deus está dizendo: vocês não vão viver, mas os filhos de vocês vão viver. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: bom, não deu certo com vocês, mas vai dar certo com os filhos de vocês. A oportunidade será dada aos filhos de vocês. Então, os filhos entraram na terra prometida, sabe, estão agora no lugar da promessa. Qual é o problema? Há um modelo fixado dentro do coração deles, e esse modelo fixado dentro do coração deles é justamente o modelo que fez os pais deles fracassarem. Então, quando Deus traz à tona o coração de Josué tudo isso, Deus não entra, sabe, de sola, Deus não entra ferindo, não. Deus entra lembrando para os filhos aquilo que os pais receberam e mesmo assim desobedeceram. Olha que loucura isso. Quando você vê Deus tomando a boca de Josué, é Deus dizendo: lembra, só que agora não é mais Deus falando, agora é Josué revoltado, porque agora ele está olhando esse cenário e de maneira humana ele está dizendo: não pode isso ser possível. Vocês têm que tomar uma decisão agora. É basicamente eu dizendo isso para você: esquece maldição hereditária, meu lindo. Se você quiser viver o novo de Jesus, em Jesus é possível. Escolham. Eu quero dizer para você: escolha. Mas David, deu tudo errado para os meus pais, para os meus avós, para os meus tios. Eu quero dizer para você: escolha. Há uma oportunidade, há uma porta aberta, há uma chance para você. Então, se você escolher, você vai viver o fruto da escolha. Então isso quebra aonde alguém pode dizer: você é fruto do meio. Não, você é fruto da sua escolha. Você só é fruto do meio se você quiser. Você só é fruto do passado se você quiser. Eu acho interessante porque Josué está dizendo: olha, Josué, ele vai ser extremamente até ácido na fala. Ele vai dizer: olha, se vos parece mal servir esse Deus, e veja, que Deus é esse? Ele vai falando: o Deus da coluna de fogo, da nuvem de fumaça, do maná, de tudo, da provisão. Ele está dizendo: se vos parece mal servir esse Deus, escolham quem vocês vão servir: ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio. Ele está dando dois modelos que fracassaram: o modelo da terra que estava antes e o modelo dos pais que ficaram da além do rio. Então, sabe, essa é a oportunidade de a gente, de maneira compreensível e inteligente, olhar para tudo aquilo que passou e dizer: não é isso que eu quero viver. Não é isso que eu quero viver. Ei, olhe para o casamento que talvez deu errado e veio antes de você. Olhe para isso e diga: não é isso que eu quero viver. Olhe para uma má gestão familiar, talvez financeira, emocional. Olhe para tudo isso e ao invés de você ser escravo disso, diga: não é isso que eu quero viver. Você não está preso no passado. O sangue de Jesus quebrou as correntes que te prendiam. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Então essa compreensão de Josué é muito inteligente. Ele vai dizer: escolham. Quem vocês querem? Vocês querem o modelo que deu errado? Escolha, está disponível. E aí ele vai dizer: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ele está dizendo: eu sei quem eu vou seguir. Eu sei a voz que vai dominar o meu coração. E não foi a que deu errado. É a voz do Senhor que me trouxe para o lugar certo. Eu quero declarar sobre você: você não está preso. Me lembrei agora, a primeira mensagem que eu falei sobre isso foi shake it off the dust, sabe, sacode a poeira. Sacode a poeira. Há algo novo de Deus para você. E se aquilo que veio antes de você não deu certo, esquece. Tem algo perfeito, novo de Deus para você no teu presente e no teu futuro. Eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero declarar agora junto com os teus filhos:
Não há prisão que possa nos parar. Não há passado que possa nos deter, Jesus. O que é passado ficou no passado. O que deu errado ficou para trás. Os modelos que, sabe, Senhor, tentam nos influenciar para destruir a gente agora, Senhor, não servem. A voz que dominará o nosso coração é a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver novidade de vida. Amém e amém.